Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, eu quero juntar o útil ao agradável da seguinte forma. Eu recebi uma pergunta, eu vou transcrever a pergunta aqui para vocês no slide, e uma dúvida que aconteceu a respeito de concordância ou a concordância feita com o núcleo do sujeito. Então, de repente, pode haver dúvidas quanto à classificação desse sujeito, se esse sujeito é simples, se esse sujeito é composto. E esse sujeito simples, ou sendo um sujeito composto, ele vai suscitar uma determinada concordância no que diz respeito ao verbo. Então, nós vamos tentar ver esse princípio que é o princípio da concordância verbal. Eu digo juntar o útil ao agradável, porque este final de semana, ou melhor, final de semana que vem, vai ser a prova do CRM, uma prova quadrix, em homenagem aos meus amigos, os meus companheiros, que estão já incansavelmente, há alguns dias já, praticando, fazendo exercícios e estudando, para a prova do CRM. Preparei aqui uma questão CRM que fala sobre a concordância com o núcleo do sujeito. Vamos lá, então? Me acompanhe, então, para a pergunta. Vamos lá? Então, vamos lá. A pergunta é mais ou menos assim: como que eu localizo, então, o núcleo do sujeito? Porque, veja bem, essas criaturinhas têm capacidade incrível. E daí, o que aconteceu? A colega, na hora, se confundiu e falou assim: bom, o sujeito é composto. A pergunta era: o sujeito é simples ou o sujeito é composto? Na hora que ela pensou, bem, criaturinhas, é mais de uma, o sujeito é composto. Mas como que é feita essa concordância? Como identifica o sujeito? Bem, eu digo para você, o sujeito é simples, porque o sujeito é feito, ou melhor, a concordância é feita com o núcleo do sujeito. Neste caso aqui, a palavra criaturinhas, ela é uma palavra só. Então eu tenho apenas um núcleo, então eu vou fazer a concordância com esse núcleo. Só que criaturinhas está no plural. Então, na verdade, você não concorda com a ideia. Então, o fato dele ser sujeito simples ou sujeito composto não é a ideia de quantidade, não, é a presença da palavra. Palavra essa que é chamada de núcleo do sujeito. Se ela tiver apenas um núcleo, o sujeito será simples. Se ela tiver 2 ou 3 núcleos, aí o sujeito será composto. Mas qual que é o princípio? O princípio é a definição do sujeito. O que acontece às vezes? Às vezes as pessoas acham que o sujeito é quem pratica a ação. Mas eu digo para você, quando você fala que o sujeito pratica ação, você está falando de voz verbal, que seria necessariamente a voz ativa. Então, veja bem, se a voz do verbo for ativa, o sujeito pratica. Mas se a voz do verbo for passiva, o sujeito sofre. Então, eu posso dizer que o sujeito pratica ou sofre. Então, essa não é uma boa definição de sujeito. Qual seria uma boa definição de sujeito? Me acompanhe aqui. O sujeito é o elemento ligado intrinsecamente ao verbo. O que isso quer dizer? Quer dizer que este, por sua vez, que é o verbo, é obrigado a estabelecer com aquele, que no caso é o sujeito, essa palavra esquecida chamada concordância. Eu gosto normalmente de 2 movimentos. Um é o hino nacional e o outro é o hino aqui do Mato Grosso do Sul. Tá? No hino do Mato Grosso do Sul, o que você tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção qual é o núcleo do sujeito. Notem que o sujeito é formado por várias palavras, mas o verbo vai ficar no singular. Por quê? Porque você vai levar em consideração a concordância feita com o núcleo. Notem que núcleo é a palavra desencadeadora da concordância. É aquilo que eu, humildemente, chamo de palavra nervosa. Por que palavra nervosa? Porque é aquela palavra que vai suscitar a concordância do verbo. Notem, os celeiros de fartura sobre o céu de puro azul reforjaram em Mato Grosso do Sul uma gente audaz. Para aqueles que gostam que o sujeito seja uma pessoa, na hora ele olha a palavra gente. Mas notem como é um elemento de concordância. Gente vai suscitar concordância no singular. Não, ele não é um sujeito. Aí alguns querem que o sujeito seja Mato Grosso do Sul. Não, não é Mato Grosso do Sul, porque se fosse o Mato Grosso do Sul, reforjou. Alguns querem que seja o céu, outros querem que seja fartura, mas notem que todas essas palavras estão no singular. Somente uma palavra está no plural. Essa palavra é o núcleo do sujeito. E o verbo, por sua vez, é obrigado a estabelecer concordância com esse núcleo. Fechou? Notem que o verbo está no plural, assim como o verbo ter aqui. Mas eu tenho apenas uma palavra nervosa, que é a palavra celeiros.
Notem que são 2, são 3, são 4 celeiros, não é verdade? Mas é apenas uma palavra, então o sujeito é um sujeito simples. O verbo foi para o plural porque ele é obrigado a concordar com o núcleo do sujeito. E neste caso, de toda a minha sentença, ou de todo o meu período, a única palavra no plural é a palavra celeiros. Gessé, mas é só uma questão de concordância? É uma questão de concordância, mas existem outros casos. Por exemplo, você tem que notar, o núcleo do sujeito jamais poderá vir, tá ok? Primeiro, separado por pontuação. Às vezes nós decoramos que o sujeito não pode vir separado por vírgula, mas ele não pode vir separado por nenhuma outra pontuação, tá? Então o núcleo do sujeito não pode vir separado por pontuação. E o núcleo do sujeito jamais poderá vir precedido por preposição. São regras. Notem que é por isso que fartura não pode ser núcleo, porque fartura está precedido por preposição. Notem que o céu está precedido por preposição. Notem que azul está precedido por preposição. Notem que Mato Grosso está precedido por preposição. O único que não está precedido por preposição é gente. Mas nesse caso aqui, quem reforjaram não foi a gente. Quem reforjaram foram os celeiros. É uma questão de concordância. Notem que normalmente as pessoas querem porque querem que o sujeito seja gente. Notem, o amor do pai nos comoveu. Eu pergunto para você, o que nos comoveu? A pessoa quer porque quer que seja o pai. Mas notem, o pai está precedido por preposição. Ele não pode ser núcleo. Então quem nos comoveu foi o amor. Notem, se eu colocar o pai no plural, o verbo não vai mover. Notem, o amor dos pais, porque quando é papai e mamãe a gente fala dos pais, né? O amor dos pais nos comoveu, porque quem nos comoveu ainda é a palavra amor, e não o papai e a mamãe, certo? Agora, se eu coloco a palavra amor no plural, notem que o verbo vai mover. Os amores do pai nos comoveram. Meus amigos, esse é o princípio da concordância verbal. E você que vai fazer uma prova quadrix no próximo final de semana, no próximo domingo, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de concordância. E eu vou mostrar por quê. Antes, porém, dá uma olhada nesse outro exemplo. O argumento em que todas as mídias apostam é ou são. Notem que aqui mídias está separada por vírgula. Então, ele não pode ser núcleo do sujeito, porque o núcleo do sujeito não pode estar separado por vírgula. Agora, notem que em todas as mídias apostam, é como se ele estivesse entre parênteses, concorda comigo? É a vírgula que faz isso. A vírgula coloca o elemento separado, em destaque. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Mas aí o núcleo do próximo verbo será a palavra argumento. O argumento em que todas as mídias apostam é válido. O que é válido nesse caso? O argumento. O argumento é núcleo. Então o verbo é obrigado a estabelecer concordância com o núcleo do sujeito, certo? Falando então da prova quadrix, vamos resolver a questão? Venha comigo, vamos resolver a questão. A prova aconteceu para a prefeitura de Jataí, no Goiás, tá? Foi uma prova em nível superior. A prova ocorreu agora em 2009, então por isso você tem que ficar atento. Notem, assinale a alternativa correta no que diz respeito à concordância. Ele fala concordância verbal ou nominal, mas vamos nos ater à concordância verbal, tá? Os ocupantes do cargo de prefeito atuam... Peraí. Quem que atua? Quem atua não é o prefeito, até porque prefeito está precedido por preposição. Quem atua são os ocupantes, então não é atua, o correto é atuam. Está errado. Em duas dimensões interligadas, as dimensões são interligadas, e de forte impacto social. São agentes que desempenham... Por quê? Porque aqui neste caso o que é o sujeito, mas o que não estabelece concordância. Então você tem que concordar com quem o que faz referência. Sempre assim, tá? São agentes que desempenham papéis tanto no nível técnico quanto no nível político. Também uma ressalva quanto ao em nível, tá? Mas tudo bem. A questão de concordância já deixa a alternativa errada. Faz as outras. Os assuntos que regra, de novo, o sujeito aqui é o que, mas só que o que não estabelece concordância. Então você tem que concordar obrigatoriamente com quem o que faz referência. Então os assuntos que
regram a conduta do gestor, idealmente deveriam fazer, correto, os assuntos deveriam fazer parte dos valores que se pretendem. Por quê? Porque é um caso de partícula passivadora, o sujeito paciente é o quê? Só que o que não é capaz de estabelecer concordância. Então você tem que concordar com quem o que faz referência. Deveriam fazer parte dos valores que se aprendem em casa. Ética, solidariedade, transparência, empatia e honestidade. Está errada a questão. Letra C. As áreas de políticas públicas setoriais, em sua natureza finalística, notem, precisa. Ele quer enganar você que o núcleo do sujeito é a natureza. Mas só que esse é um elemento separado por vírgula. E o núcleo do sujeito jamais poderá vir separado por vírgula. Então, neste caso, quem que é o meu sujeito? O meu sujeito é áreas. Então, as áreas precisam ser trabalhadas com rara qualidade. Saúde e educação, por si só, porque esse só aqui é somente, tá? Saúde e educação são o clamor das ruas e nenhum gestor poderá descuidar da busca de excelência para ambas, certo? Errado. A gestão financeira e orçamentária exigem, você está vendo aqui, ó, ele quer te enganar que financeira e orçamentária sejam núcleos, mas eles são adjetivos do substantivo gestão. Então, a gestão exige. Então, a flexão no plural está errada. Rigor no encontro de receita e despesa. No curioso uso de recursos, na restrição de gastos supérfluo e ostentório, na prestação de contas e na transparência. Correto. Bom, está errada A, está errada B, está errada C, está errada D. Vamos para a letra E? Atualmente, os cidadãos brasileiros são, quem são mais conscientes? Os cidadãos, correto. Do que no passado. E exigem, quem exigem? Os cidadãos, correto. Seus direitos e maior qualidade de vida. Interessando-se pela sustentabilidade em uma perspectiva de perenidade do planeta. A alternativa correta é a letra E. Certo? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma edição do Gramática Descomplicada. Compartilhe, se você gostou do vídeo, se foi útil para você, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Faça um comentário. Eu estou pronto aqui para responder qualquer pergunta de vocês, né, sobre qualquer assunto referente à gramática, tá bom? Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Um abraço e até os próximos vídeos.